Fala pessoal, beleza? Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Olha só, a repetição do vocábulo ninguém nos dois últimos parágrafos do texto reforça o seguinte sentido. E aí ele te dá as alternativas, olha só. Flexibilidade do ponto de vista, contestação da verdade factual, dimensão do otimismo ingênuo e necessidade de crítica ao passado. Para a gente entender essa questão com bastante certeza, a gente precisa voltar ao texto. Não dá para fazer sem ler o texto. Olha só, o título dessa questão: o futuro era lindo. E aí, lá nesse parágrafo que ele destacou, começa assim: ninguém imaginou que o poder e o dinheiro se tornariam tão concentrados em mega hipercorporações norte-americanas como o Google, que iriam destruir para sempre tantas indústrias e atividades em tão pouco tempo. Ninguém previu que os mesmos Estados Unidos, graças às maravilhas da internet sempre tão aberta e juvenil, se consolidariam como os maiores espiões do mundo, humilhando potências como a Alemanha e também o Brasil, impondo os métodos de sua inteligência militar sobre a população militar e guiando ao arrepio da justiça os bebês engenheiros nota 10 em matemática, mas ignorantes completos em matérias de ética, política e em boas maneiras. E aí ele continua: ninguém previu a febre das notícias inventadas, a civilização de perfis falsos, as enxurradas de vírus, os arrastões de números de cartões de crédito, a empulhação dos resultados numéricos falseados por robôs ou gerados por trabalhadores mal pagos em terceiro mundo, o fim da privacidade, o terrorismo eletrônico, inclusive de Estado. Então o que acontece? Nesse texto aqui, ele começa falando sobre coisas boas da internet. O texto, inclusive, começa assim: a informação seria livre, todo o saber do mundo seria compartilhado, bem como a música, o cinema, a literatura e a ciência. O custo seria zero, o espaço seria infinito. Então ele começa falando de coisas muito boas que a internet trouxe pra gente. Inclusive, o título do texto é: o futuro seria lindo. O futuro era lindo, na verdade. E aí depois ele começa a falar coisas boas da internet. Só que aí nesse parágrafo ele começa a destacar algumas questões que a internet trouxe também consigo. Ninguém imaginou que o poder e o dinheiro se tornariam tão concentrados que iriam destruir para sempre tantas indústrias e atividades em tão pouco tempo. Ou seja, mesmo que a internet tenha seus pontos positivos, ela também trouxe muitas coisas que não são boas para a nossa sociedade atual. Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo, ninguém previu isso, ninguém imaginou isso. O que está acontecendo, então, de fato? O que está acontecendo é que a gente não tinha dimensão do que ia acontecer. Dimensão do otimismo ingênuo das pessoas. As pessoas, então, não imaginavam que a internet pudesse trazer tantas coisas ruins em tão pouco tempo. Percebe isso, então? Pessoal, essa foi a nossa questão de hoje. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo.